Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre um assunto que eu amo. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram sobre organização, hábitos e rotina. Vocês me enviaram muitas perguntas interessantes, eu dei uma olhada por cima nas perguntas, mas eu vou respondê-las agora aqui pra vocês. Vocês sabem que esse é o carro-chefe aqui do canal, eu amo falar sobre hábitos, sobre organização, especialmente na prática, eu mostro isso através dos vlogs. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito aqui no canal, dá uma passeadinha por aqui, a gente tem muito conteúdo bom, considere se inscrever aqui no canal. E se você já é de casa, já gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like pra mim, que isso é muito importante. Agora vamos lá para as perguntas. Você sempre teve rotina fixa ou estabeleceu depois de casada? Eu sempre tive rotina, quer dizer, faz muitos anos. Na verdade, gente, rotina todo mundo tem. A gente precisa pensar se a nossa rotina é boa, se a gente tá fazendo aquilo que a gente gosta e precisa, ou se a gente tá vivendo no deixa a vida me levar. Mas rotina são coisas que a gente faz todos os dias. Então, todo dia você acorda, todo dia você escova o dente, todo dia você toma banho, todo dia você come. Então, nós temos uma rotina. Resta saber se a gente tá tendo elementos bons ou ruins na nossa rotina. Mas assim, falando de rotina organizada, faz muitos anos que eu me planejo, que eu uso planner, que eu uso agenda. Muitos anos mesmo, sei lá, uns 7 anos. Então, desde antes de casada, eu já planejava a minha rotina. Inclusive, tem muitos vídeos aqui meus falando sobre esse assunto antes mesmo de casar. E quando eu casei, as minhas responsabilidades aumentaram, especialmente depois de ter filho. Então eu tenho faculdade, eu tenho igreja, eu tenho casa, eu tenho meu casamento, né? Eu tenho muita coisa pra fazer, trabalho. A organização se mostra ainda mais necessária, porque se eu não me organizar, eu não vou priorizar aquilo que é mais importante. E aí, gente, tudo vira um caos. Mas eu sempre tive uma rotina organizada e depois de casada, isso continua. É engraçado que tem várias perguntas aqui sobre organização dos estudos para a faculdade. Então, como você se organiza em relação a métodos de estudo para provas da faculdade? Como você organiza seus estudos, seus métodos de estudos? Então, tem algumas perguntas sobre esse assunto. E assim, gente, eu sou uma universitária, mas eu tô muito nos finalmentes mesmo da faculdade. Então, aquele grosso do estudo já passou, né? Eu preciso me organizar para estudar, mas eu basicamente leio os textos ali que os professores me mandam, faço algumas anotações, mas bem poucas, né? Eu gosto de imprimir e aí eu vou rabiscando. Agora que eu tenho um tablet, eu vou rabiscando no próprio documento ali, né? No próprio tablet, e isso me ajuda. Então, eu não preciso de métodos e coisas muito elaboradas para estudar, porque eu tô muito nos finalmentes mesmo. E eu tô em cadeiras muito práticas, então tô fazendo uma cadeira de jornalismo impresso. É basicamente escrever, né? Não tem muita coisa para eu estudar. E tem muitas cadeiras práticas no jornalismo. Mas quando eu tava em partes mais teóricas, que eu precisava mesmo de um método melhor para estudar, o que eu fazia? Eu separava por disciplinas, pegava uma folha de papel A4 mesmo, de papel ofício, e escrevia disciplina tal, disciplina tal, disciplina tal. Quais são as demandas de cada uma? Então, eu preciso fazer uma lista de exercícios. Quando eu fazia engenharia, eu fazia muito isso. Lista de exercícios de física 2, lista de eletrônica analógica, ia colocando lá. Aí agora que é mais teórico, né, que é uma faculdade de humanas, preciso ler o texto tal, preciso fazer uma matéria sobre isso, preciso entrevistar o fulano de tal. Então eu escrevo, é muito similar à maneira como eu me organizo na vida em geral. Então eu coloco demandas de cada disciplina e aí vou lendo, né? Eu não tenho nenhum método de tipo memorização e esse tipo de coisa, porque nas duas faculdades que eu fiz, eu não precisava muito disso, né? Desse tipo de ferramenta de memorização ou qualquer outra ferramenta de estudo. Hoje em dia eu não uso, sei lá, Pomodoro pra estudar, porque, como eu disse, eu tô muito na finaleira e eu nem tenho tempo pra ficar horas e horas estudando. Não é a minha realidade hoje, mas funciona muito pra mim visualizar cada pequena coisa de cada matéria que eu preciso fazer. Então, tem esses 5 assuntos, né? Eu tenho uma prova de opinião pública na terça-feira. Eu tenho esses 5 assuntos para estudar. Aí eu vou, cada um, lendo e anotando em cada texto para eu poder me organizar e estudar. Não faço resumo, não faço mapa mental, mas também é muito a característica do meu curso, né? Eu sinto que eu não preciso tanto disso. Uma pergunta sobre rotina com bebê e organização. Você fez alguma mudança na sua rotina após a transição de soneca do Timóteo? Eu sempre fiz essas mudanças, né? Então, eu faço meu quadro de rotina e hoje, por exemplo, que o Timóteo só faz uma soneca, eu busco focar nas coisas de casa de manhã e aí, quando ele
ele dorme, eu faço as coisas de trabalho que eu não consigo fazer com ele. Gravar vídeo, escrever roteiro, né? E de noite, assim, quando eu tenho um tempinho livre, eu procuro focar na faculdade. Mas sempre que o sono dele muda, agora ele vai fazer uma soneca até os 3, 4 anos, né? Então vai ficar mais estável daqui pra frente. Mas sempre que o sono dele mudava, e mudou muito no primeiro ano de vida, eu sempre fazia adaptações na minha rotina. Eu tô esperando a transição de soneca para uma soneca se consolidar para eu realmente fixar ali alguns pontos na rotina, mas já fiz aí algumas mudanças depois que ele passou a fazer apenas uma soneca. Próxima pergunta: dicas de agenda / planner para 2025 e como conhecer e saber mais sobre o método Fly. Gente, planner eu uso da Purpose Paper há muito tempo. Eu tenho um cupom de desconto com eles, eu vou deixar passando aqui. Eles têm produtos incríveis e o planner deles é o que eu mais me identifiquei, assim, de longe. Tanto que eu uso há anos, tem uns 4 anos mais ou menos, que eu uso o planner da Purpose e eu amo demais. E vocês têm cupom de desconto lá e eles já estão vendendo o planner de 2025. E como conhecer mais sobre o método Fly, a tia Pam, né, a Pamela Arumar, tem um curso do Fly Lady e ela fala muito sobre o método no Instagram dela. Você pode procurar lá, tem lives dela. Então, Pamela Arumar, você acha muita coisa com ela. Inclusive, tem outra pergunta aqui do Fly: como conciliar as recomendações do livro Redimindo Seu Tempo com o Fly? Aqui eu não vou falar especificamente dessas duas coisas juntas, mas eu quero falar de métodos de maneira geral. O que eu faço? Eu pego o que eu acho bom de cada método e vou adaptando à minha vida. Por exemplo, o Redimindo Seu Tempo, o autor, né, o Jordan Raynor, ele fala que é praticamente impossível se organizar bem usando papel e caneta. Ele diz que a gente só se organiza bem quando a gente tem muitas demandas digitalmente. E aí ele tem toda uma ferramenta muito complexa digital. E, gente, eu sou 100% do papel. Eu entendo o que ele fala, eu concordo lá com ele, mas eu sou 100% do papel. É uma característica minha. Então, eu não vou pegar o método dele do jeito que tá lá e colocar na minha vida. Eu acho que dá sim pra unir as duas coisas, porque o Redimindo Seu Tempo fala numa perspectiva mais teológica, né? E tem lá ferramentas práticas também. E o Fly é um método de organização do lar. Então, eu tô falando e nem falei o que é Fly, né? Fly Lady é um método de organização doméstica que visa aí você fazer as coisas da sua casa em pouco tempo de maneira mais eficiente. Então, eu acho que as duas coisas podem coexistir. A minha dica é que você pegue o que funciona para você do Redimindo Seu Tempo, você pega os princípios que tem lá e aplica na sua vida, de repente, com métodos diferentes dos que o autor usa. E aí o Fly também. Eu não sigo o Fly 100% à risca. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo como é a minha organização doméstica e eu falo bastante do Fly Lady. Mas eu não sigo o Fly 100% à risca. Todos os métodos que eu estudo, eu pego aquilo que funciona pra mim, aquilo que é melhor pra mim, que eu acho interessante, e aí vou fazendo uma mescla de tudo isso pra eu poder me organizar. Mas basicamente, o meu método de organização é o planner. Escrever as minhas demandas no papel, estabelecer prioridades e esse tipo de coisa. A gente tem uma série inteira aqui no canal sobre o livro Redimindo Seu Tempo, e lá eu também falo da minha experiência, de como é que eu me organizo. Esse vídeo, essa série deve ter uns 2, 3 anos e eu ainda me organizo da mesma maneira, de tanto que eu amo me organizar com o planner no papel, bonitinho. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra playlist dessa série, que tá assim, ó, maravilhosa, completíssima. É sério, eu podia cobrar, podia fazer um curso e vender essa série aí, Redimindo Seu Tempo, de tão boa que tá, mas tá aqui de graça no YouTube pra você. Mais uma pergunta sobre faculdade. Durante o dia, separa quanto tempo para a faculdade? Eu tenho aula presencial 3 vezes por semana e hoje, na minha atual conjuntura, eu não consigo separar um tempo todo dia pra ler coisas da faculdade, né? Mas eu vou muito por demanda, como eu disse. Tô nesse momento em que eu tenho uma cadeira que é mais prática, né? Então, entrevistar, escrever, revisar. Então, eu preciso entrevistar a pessoa tal. Não é algo que eu preciso fazer todo dia. Então, eu vou de acordo com as minhas demandas. Eu não separo um tempo todos os dias para estudar. Eu não tenho mais essa necessidade. E vamos lá para a próxima pergunta. Você faz planejamento da sua rotina diariamente ou semanalmente? Eu faço mensalmente, semanalmente e diariamente. E eu super recomendo que você faça esse tipo de planejamento em cascata. Porque você abre ali o seu dia, certo? Vou planejar o meu dia. De onde é que eu tiro, né? Qual é a minha fonte para saber quais são as minhas demandas do dia? Do que eu escrevi para fazer na semana. De onde é que eu tiro as minhas demandas da semana? Do mês.
Então, no finalzinho do mês, a gente tá aqui no finalzinho de outubro, não sei quando é que esse vídeo vai ao ar pra vocês. Mas, quando eu chego ali no final do mês, eu vou planejar o mês seguinte. Então, eu vou planejar novembro. Quais são os compromissos, consulta, vacina, palestra, coisas que eu preciso dar para as pessoas, estudo, né, na igreja. E aí, o que eu preciso fazer? Quais são as demandas da casa? E aí, eu vou escrever no papel. E aí, quando eu tenho todas as demandas do mês, eu coloco, inclusive, os livros que eu quero ler. Aí, primeira semana do mês, eu vou olhar ali para as demandas do mês e vou ver o que eu vou fazer essa semana. Essa semana eu tenho consulta, eu tenho aula tal para entregar, eu tenho isso aqui do clube de apoiadores, eu tenho esses vídeos para gravar. E aí, eu vou fazer isso nessa semana e faço isso com as semanas do mês. E aí, como é que eu faço diariamente? De noite, né? O que eu preciso fazer amanhã? Vou olhar as minhas demandas da semana. Então, amanhã é dia de fazer isso, isso, isso e aquilo. Então, eu me organizo mensalmente, semanalmente e diariamente. E isso não é tornar o planejamento mais complexo. Na verdade, eu me planejo ali o dia super fácil, porque eu já fiz esse planejamento macro, né, antes. Então, essas coisas estão super interligadas. Não são planejamentos diferentes e eu super recomendo que vocês façam um planejamento em cascata dessa forma. Próxima pergunta. Como tem sido a rotina de exercícios? Tá aí uma coisa que não tem sido. Gente, tem sido muito difícil conciliar a faculdade 3 vezes por semana presencialmente com exercícios. Semestre passado era o TCC e esse semestre tá mais complicado porque eu tinha a noite para fazer as coisas da casa que eu não tinha conseguido fazer, para gravar um vídeo que eu não tinha conseguido gravar, para editar coisa, para fazer coisas de trabalho de maneira geral, depois que o Timóteo dormia. Agora ele só faz uma soneca, antes ele fazia 2, e de noite eu tenho aula da faculdade. Então, eu não tenho conseguido me organizar, né? Eu tinha a noite livre, então eu podia ir pra faculdade e pra academia de dia, porque eu tinha a noite mais livre. E agora eu não tenho mais isso. Então, gente, tem sido difícil, tem sido bastante difícil. Eu tô penando aí, mas eu sei que é uma coisa que eu preciso, que tem que ser algo inegociável pra mim. Então, não tem sido, mas estamos aí trabalhando para melhorar. Mas eu sei também que essa minha realidade atual é uma coisa temporária. A faculdade já tá acabando, né? Então, essa vida mais corrida, porque as minhas noites estão ali ocupadas com a faculdade, vão acabar, né? Essa rotina aí vai acabar. Mas eu já estou me organizando para... De vez em quando eu vou pra academia, gente. Mas eu preciso ir mais. Eu preciso ter, como você bem colocou, uma rotina de exercícios. Porque eu quero ser uma pessoa com massa muscular. Eu quero ser uma pessoa fitness. Eu quero ter disposição. Eu quero ser forte, de verdade. Porque meus braços andam fraquinhos. Me falta força física mesmo. E eu quero ser uma pessoa forte. Como você organiza a limpeza da casa, leitura de livros, preparo de comida, sem rede de apoio? Antes de ter filho, quando eu tava grávida, eu já sabia que essa era a minha realidade. E mesmo que minha mãe morasse do lado da minha casa, eu sempre tive em mente que não era a obrigação das pessoas estar ali limpando a minha casa, ficando com meu filho todo dia. A responsabilidade ali do filho, né? Quem pariu o Mateus que balance, o ditado, né? Claro que quando você tem alguém pra te ajudar, é maravilhoso. Hoje mesmo, meus sogros levaram o Timóteo pra passear. Depois de 1 ano e pouco, essa foi a primeira vez que aconteceu isso por várias demandas, né? Primeiro porque um bebê é muito dependente da mãe. Pelo menos o meu é muito dependente de mim, né? Então agora que teve uma vez que eu deixei ele com uma amiga, aí eu saí com o Pedro. Hoje os avós levaram ele pra passear e eu tô aqui gravando vídeo pra vocês. Então, é ter isso em mente. E tudo que eu falei de organização anteriormente aqui nesse vídeo, é assim que eu consigo dar conta das coisas, né? E eu tava até falando num vídeo de um dia comigo, um vlog, que dá conta, até que a gente dá. Não é assim, como a gente gostaria de... eu queria dar conta assim, sentar e ler um livro e tomar um café. Eu queria limpar a casa sem interrupções. Eu queria, né, fazer as coisas sem ninguém me interrompendo. Gente, a gente dá conta, mas é com interrupção, com o menino chorando, com imprevistos acontecendo, e a gente vai dando conta. E é assim que a gente vai dando conta, sem rede de apoio, porque é assim que a gente precisa dar conta. É bom que a gente tenha ajuda? Né? As pessoas gostam muito de citar aquela frase, it takes a village to raise a child. Eu acho que é assim, né? Vou deixar a frase aqui pra vocês. E assim, legal, realmente, a tradução é que é necessário uma vila para criar uma criança. Dizendo que antigamente as crianças eram muito criadas em comunidade, as pessoas, todo mundo meio que olhava a criança.
E certo, é muito massa que você tem uma vila para criar a sua criança. Mas essa é a realidade? Gente, não. Então nós precisamos, e eu me incluo nessa, que eu tava chorando minhas pitangas pra uma amiga minha essa semana, que eu queria mais ajuda, eu queria poder deixar o Timóteo, né? Não. Queria, mas não é assim, né? Então eu preciso abraçar a minha realidade e não ficar chorando minhas pitangas de, eu queria sempre alguém, não. Eu não faço isso porque minha mãe não tá aqui todo dia, eu não faço aquilo porque isso, porque aquilo, né? Então, a gente foca na solução. Pronto, é assim que eu faço as coisas, focando na solução. Como é que eu posso me organizar melhor, gastar menos tempo com o celular? Como é que eu posso focar na solução e não no problema? Na verdade, não é nenhum problema, é a minha circunstância. Eu tenho um filho pequeno, eu tenho demandas e eu preciso fazer as coisas. Claro que tem choro e ranger de dentes, né, pra fazer isso, mas seguimos tentando fazer. Próxima pergunta: como você usa o seu planner? Eu faço esse planejamento em cascata, que eu já comentei com vocês. Como você lida quando algo acontece e desestrutura toda a rotina? Exemplo, bebê doente. Geralmente eu fico com raiva e ai meu Deus, como assim, né? O menino acorda 10 minutos antes e eu fico, meu Deus do céu, minha vida acabou. Né? Então tem essas coisas desse lado aqui também. Não é só com você que você fica frustrada quando sua rotina sai do lugar. Mas uma coisa que me ajuda é pensar que é isso. Os imprevistos fazem parte da rotina. Porque não tem como eu escrever no papel tudo que eu quero fazer e eu garantir que eu vou conseguir fazer aquilo. Não sei como é que vai ser o meu dia. E é por isso que me planejar ajuda. Porque até os imprevistos vão estar mais ou menos ali dentro do meu planejamento. Então, o Timóteo teve muito doente nesses dias, né? Alguns dias atrás. Foi a primeira vez que ele ficou doente mesmo. Até antibiótico ele tomou. Nesses dias em que eu preciso sair da rotina, a gente tá recebendo alguém em casa, bebê doente, a gente precisa fazer coisas muito fora da nossa rotina, eu foco naquilo que é prioridade. Então, quais são as minhas prioridades? O que eu preciso fazer para a vida continuar andando? Não é um dia de eu vou limpar o teto da casa num dia que acontece um imprevisto. Eu vou focar naquilo que é prioridade. Eu vou focar em lavar a louça, fazer uma comida, fazer meu devocional. Eu vou focar nas coisas que são mais importantes. Inclusive, lá no puerpério, foi isso que eu fiz. Eu estabeleci uma rotina mínima. O que é uma rotina mínima? Eu vou ler pelo menos aqui um versículo da Bíblia, eu vou escovar os meus dentes, eu vou tirar o pijama. É uma rotina mínima. Em tempos mais difíceis, a gente estabelece uma rotina mínima e aí quando as coisas vão melhorando, a gente vai adicionando aos poucos outras coisas, né? Até a gente ficar numa rotina que seja boa pra gente conseguir fazer as coisas que a gente precisa. A próxima pergunta é: como começar a estabelecer bons hábitos e uma rotina bem definida? Eu diria para você, novamente, estabelecer uma rotina mínima. Olha para sua vida, escreve aquilo que você faz, né? Bota no papel, eu preciso todos os dias cuidar da casa, todos os dias eu preciso estudar para faculdade, eu me desloco para faculdade, todos os dias eu preciso fazer isso, isso e aquilo. Então, estabeleça uma rotina mínima e aí você vai fazendo ajustes. Tenha em mente que você não vai acertar de primeira, não vai acertar. E aí você vai fazer um planejamento e uma revisão do planejamento. Planejamento, revisão do planejamento. Até as coisas começarem a ter um ritmo. E bons hábitos, eu diria para você listar alguns hábitos que você gostaria de ter e ver como é que você vai implementar esses hábitos na sua vida. Então, eu quero comer saudável. Comer saudável é aquele negócio, né? Comer saudável é uma coisa muito abstrata. E aí, eu quero comer saudável e para isso eu vou para uma nutricionista. Não tenho dinheiro para nutricionista. Eu sei que comer arroz com feijão, fruta, carne, essas coisas são saudáveis. Eu vou comprar essas coisas, eu vou procurar pratos que eu gosto de comer. Então você vai estabelece poucos hábitos, 3, né? Eu quero ler mais. Eu vou ler todo dia 10 minutos. Todo dia. Não vou começar lendo 1 hora, 2. Eu vou ler todo dia 10 minutos. Minha principal dica é: comece pouco. Estabeleça alguns hábitos e comece pouco nesses hábitos e vá crescendo, né? Vá crescendo à medida que você vai se fortalecendo. Próxima pergunta é: o que não pode faltar no planner? Dicas básicas de organização. Assim, é bem geral, mas eu tenho uma playlist aqui, Redimindo o Seu Tempo, em que eu falo melhor sobre várias dicas de organização. Mas assim, uma básica mesmo é você escrever, você começar a planejar, né? Então, no dia anterior, você planeja o dia seguinte. E você começa a escrever, botar no papel. Não olho o papel durante o dia. Bota o papel num canto mais visível, né? Então, deixa o planner aberto em cima da sua mesa. Deixa o planner aberto em cima da mesa da cozinha, se é lá que você passa muito tempo. Essa é a minha principal dica, né? Escrever, você visualizar aquilo que você precisa fazer. Um exercício interessante também é você escrever aquilo que você fez, de fato. Aí você vai ver,
Passei muito tempo no celular, maratonei uma série. Isso aqui não é uma coisa que eu quero manter na minha vida. Vou reduzir. O que eu realmente quero manter? Fazer um devocional, fazer uma comida de verdade para minha família. Quero estudar, né? O que eu quero fazer? E aí você vai listar aquilo que você gostaria de fazer. Eu também gosto de estabelecer um dia perfeito. O dia perfeito não é, eu vou pra Disney todo dia, vou viajar, não. Esse daí não é o dia perfeito. O dia perfeito é aquele seu dia comum de todo dia. O que você gostaria de fazer ali no seu dia a dia? Então, eu gostaria de acordar a Bíblia antes de correr pro celular. Eu gostaria de comer bem durante o dia. Eu gostaria de fazer um exercício. Eu gostaria de passar um tempo conversando com meu marido. Então, esse é um dia bom pra mim. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre um dia perfeito. E você vai ver que tem um monte de perrengue naquele dia ali. Mas pra mim, aquele dia ali é o meu dia ideal, o meu dia perfeito. Então eu acredito que esse vídeo pode te ajudar a estabelecer aí os passos básicos aí da sua rotina. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei responder as perguntas sobre esses assuntos, é algo que a gente sempre fala aqui no canal. Eu quero agradecer mais uma vez aos apoiadores aqui do canal. Muito obrigada por acreditarem no meu trabalho e me apoiarem financeiramente. Se você quiser se tornar um apoiador aqui do canal, o link da nossa página do Apoia-se vai estar aqui no box de descrições. Você pode ir lá e conferir tudo que a gente tem. Tem vários benefícios para os apoiadores. Clube do Livro, aulas sobre hábitos e disciplinas espirituais. Tem muita coisa interessante por lá. É isso. Muito obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo.